Nós voltamos a falar sobre surdez no espaço online de hoje. Quem está aqui conosco é justamente o Dr. Arthur Castilho, ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital Bandeirantes e também é médico do Hospital das Clínicas da Unicamp. Na primeira parte do nosso encontro, nós falamos sobre o ouvido biônico, o implante coclear, que tem sido uma esperança para muitas famílias. Agora, doutor, na segunda parte do nosso programa, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito do aparelho auditivo. Quais seriam as principais diferenças entre o implante e o aparelho propriamente dito? O aparelho de amplificação sonora individual, ou aparelho de audição, que a gente mais usa essa palavra, né, é uma prótese que pega som de um lado, amplifica e joga para dentro do seu ouvido. Então, para que ele funcione, para que ele tenha utilidade, você não pode ter uma surdez profunda, você tem que ter uma reserva de audição para que possa ser amplificado. Existem vários modelos com várias potências, ele é uma prótese que pega o som, a maior parte hoje é digital, ou seja, ele digitaliza em bandas, você trata, você consegue programar isso para aquele perfil da perda de audição do paciente. Então aquele paciente que há 20 anos atrás, é muito comum a gente ver isso, ele fala, eu tentei usar aparelho de audição e não consegui, porque eram aparelhos muitas vezes analógicos com baixa capacidade de programação, então o paciente tinha uma perda irregular, o aparelho amplificava tudo, até as frequências que não eram necessárias serem amplificadas, então o paciente acabava não usando. Hoje as próteses convencionais de amplificação são normalmente digitais e você consegue, como uma mesa de som, controlar as frequências da maneira mais adequada para o paciente. Isso é o aparelho de amplificação sonora. O implante coclear é completamente diferente, ele pega o som e ele estimula com eletricidade o nervo da audição. E ele faz isso através de uma parte interna, que é colocada através de uma cirurgia, e tem uma parte externa, onde ficam as baterias e onde fica o microfone. Então, às vezes as pessoas perguntam para a gente, as que estão sendo avaliadas, ou tem filhos que estão sendo avaliados, se o implante coclear tem uma parte externa, se é visível. Sim, ele tem uma parte externa, porque o microfone tem que estar do lado de fora. E tem bateria, nós deveria ficar trocando a bateria dentro da pessoa. Então, por isso que ele tem uma parte externa e uma parte interna. Porém, não existe comunicação com furo, com nada. É feita a cirurgia, colocado o implante lá dentro, e essa comunicação entre a parte externa, que capta os sons, e a parte interna, que estimula o nervo da audição, é feita através de radiofrequência, né, ondas de rádio. Ele transmite a informação para o lado de dentro por ondas de rádio, então não tem furo. E você pode tirar e colocar a parte externa do aparelho sempre que quiser. Por exemplo, para nadar, para tomar banho, você tem que tirar porque o aparelho não pode ser molhado. Então eles se desconectam sem problema. O suor pode danificar o aparelho, doutor? Os aparelhos convencionais de audição, normalmente existe a orientação que no final do dia você deve retirá-los e colocar num potinho com sílica para tirar a umidade, né, que é aquela substância que tira a umidade. Os implantes cocleares, que é outra prótese, eles são feitos para suportar suor e para suportar clima tropical. Então eles são vedados para não entrar umidade. Mesmo assim, existe orientação também de tempos em tempos de você colocá-lo naquele pote com sílica para tirar a umidade também, para evitar que a longo prazo isso cause um dano na parte interna do aparelho. Doutor, no caso dos aparelhos auditivos, a cada ano ou a cada período, eles vão diminuindo de tamanho, vão ficando cada vez menores e ficando cada vez mais potentes também. Alguns chegam a ser imperceptíveis, né? Qual é a tendência daqui para frente, doutor? Os aparelhos de audição estão chegando, na nossa opinião, num limite de tamanho. Não porque eles não consigam ficar menores, mas porque você tem que encaixá-los em algum local. Então esses menores que você está se referindo são os aparelhos que são chamados microcanais. É feito um molde do conduto do seu ouvido, retirado, ele é moldado em acrílico e o aparelho é embutido dentro, por isso que você não vê. Mas menor que isso é difícil ser feito, porque senão ele vai ficar solto dentro do ouvido. Então a tendência dos aparelhos não é diminuir a partir de agora, é ficar implantável. Então eles estão começando a ser feitos para serem colocados através de cirurgia e ficarem definitivamente lá dentro. São as próteses implantáveis ou semi-implantáveis. No caso do implante coclear, ele é justamente mais indicado para crianças, quanto mais nova, melhor, né? Verdade. No caso do aparelho auditivo, ele também é tão indicado para as crianças quanto o implante? Se a criança tiver perda de audição compatível com a indicação do aparelho, sim. Agora, o aparelho de audição convencional, ele tem uma gama mais ampla de indicação. Então, não necessariamente só crianças, uma parte grande da população pode usar, e ele é hoje a prótese de reabilitação disparado a mais usada, né? Porque para perdas moderadas, leves e severas, ele pode ser indicado, enquanto que o implante coclear ele é indicado para perdas profundas e nos dois ouvidos, né?
Doutor, o senhor havia comentado na primeira parte do nosso programa que uma das dificuldades dos aparelhos auditivos era justamente essa dificuldade de se regular a frequência, o volume. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses avanços que possibilitaram, no caso dos aparelhos auditivos também, ter essa capacidade de dar uma boa qualidade de uso para o paciente. Antigamente os aparelhos eram analógicos, então você conseguia aumentar e diminuir o volume e às vezes aumentar e diminuir o ganho, que é uma outra característica do aparelho. Hoje, já há algum tempo, os aparelhos são digitais, ou seja, ele pega o som e ele digitaliza para dividir em frequências. Ele identifica que frequências estão sendo captadas e divide em bandas, né? Então o que acontece? Cada banda corresponde a um grupo de frequência. Nem sempre a pessoa tem uma perda profunda ou média de audição. Às vezes ela tem uma perda toda irregular. Em uma frequência ela tem mais, em outra frequência ela tem menos. Então o que esses aparelhos digitais possibilitam é que você ligando o aparelho no computador, você consiga subir só as frequências que a pessoa perdeu e na medida correta. Não mexer, por exemplo, nas frequências que a pessoa tem a audição preservada. Isso faz com que a reabilitação, o uso do aparelho seja muito melhor, porque você acaba não aumentando frequências que estão normais, né, no ouvido daquela pessoa. Isso poderia acarretar em ruído, em irritação. Então hoje os aparelhos são muito melhores do que alguns anos atrás. E a tendência é esses requintes de software e do equipamento serem cada vez mais sofisticados, né? Doutor, justamente com a utilização do aparelho, a audição acaba sendo estimulada. É possível se recuperar parcialmente ou quase que totalmente a audição pelo simples fato do uso do aparelho auditivo? Não. Na verdade, o que o aparelho faz a gente usa a palavra reabilitar. Na verdade, ele vai devolver parte ou totalmente a capacidade de ouvir. Depende do nível de perda de audição, depende da causa. Mas isso que você está se referindo está mais relacionado com cura da audição, né? Você regenerar as células da audição e a pessoa voltar a escutar, né? Isso ainda não é possível se a perda for essa que nós estamos conversando, que é a perda que a gente chama de sensorial. Essa perda ocorre porque ou as células da audição morreram ou porque as células do nervo da audição morreram ou se degeneraram. E ainda não existe maneira de fazê-las em mamíferos, que somos nós, elas se regenerarem. Em aves isso já está sendo feito em experimento, e em anfíbios isso já é feito há mais tempo, mas são experimentos e são células diferentes das nossas em relação à audição. Talvez uma esperança a muito longo prazo seja a célula-tronco, mas a célula da audição é uma célula muito específica, uma célula chamada muito especializada. Toda célula que é muito especializada, ela é muito difícil de ser regenerada, de você pegar uma célula-tronco e fazer essa célula-tronco virar essa célula especializada. Ao passo que, por exemplo, uma célula de músculo, que é uma célula mais simples em termos de função, é mais fácil você pegar essa célula e fazer ela virar célula de músculo. E é mais difícil você pegar uma célula-tronco e fazer ela virar célula de audição. Então isso ainda não é possível. Doutor, é comum as pessoas não se adaptarem aos aparelhos auditivos? O que acontece é que existe, às vezes, as pessoas são muito ansiosas para que aquilo funcione rápido. Você tem que lembrar que muitas vezes a perda de audição se instalou durante anos. A pessoa foi perdendo aos poucos. Então o cérebro dela foi desaprendendo a escutar progressivamente. Então ela quer colocar o aparelho e voltar a escutar imediatamente. Ela volta a escutar, só que ela não volta a entender. Então justamente o que acontece é que depois da colocação do aparelho a gente tem que fazer um trabalho de terapia, de reabilitação, que é o chamado treinamento auditivo, para que a pessoa volte a escutar e entender o que está sendo fornecido pelo aparelho. Infelizmente ainda é comum um número grande de pacientes que não continuam com esse tratamento. Principalmente entre os idosos? Principalmente entre os idosos, porque em populações latino-americanas existe uma certa rejeição com a parte estética do aparelho. As pessoas demoram a aceitar a utilização do aparelho. E como demoraram a aceitar, acabam tendo um tempo de privação de audição maior. Então vai ter um tempo de treinamento maior depois que colocar o aparelho. Doutor, se essas dificuldades iniciais do uso do aparelho não forem contornadas, existe alguma outra alternativa, por exemplo, para esse idoso que não se acostumou com o aparelho auditivo? Olha, eu vou dizer que sempre se acostuma, é uma questão de ir no profissional correto e usar o dispositivo correto, né? Mas não existe hoje. Se ele não usar o aparelho e tiver uma perda de audição, ele pode ficar isolado sem escutar, o que é muito ruim, na verdade, né? Então, a gente sabe que o isolamento causado pela perda de audição pode piorar outras alterações no organismo, como por exemplo, induzir uma depressão, que já é borderline naquele paciente, ou mesmo isolá-lo, porque a pessoa não escuta, às vezes fica com vergonha de pedir para que outras pessoas fiquem repetindo, então ela prefere fingir que escutou e não entender nada, e ficar alienada, ou simplesmente se isolar, né? Doutor, para a gente poder finalizar essa nossa segunda parte da nossa conversa, quais são os quesitos básicos para se obter um aparelho auditivo, por exemplo, junto ao SUS? O SUS tem uma portaria que regulamenta a indicação de aparelhos de audição.
e você tem que se dirigir inicialmente a uma unidade básica de saúde, a um posto de saúde, para que você faça os exames iniciais, que basicamente são um exame de audiometria, e depois esse profissional da unidade básica de saúde vai referir você para uma unidade onde existe esse tratamento. Né? Aqui em São Paulo a gente tem alguns locais, o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, a Unifesp, tem vários. E aí, se a sua perda de audição entrar nas indicações dessa portaria, né, do Ministério da Saúde, você pode receber o aparelho de audição. Então, o caminho seria ir procurar um desses serviços através de um encaminhamento feito pelo posto de saúde. Nós estamos encerrando a segunda parte desta nossa conversa a respeito de surdez aqui no Espaço Online. Fique conosco, na última parte nós vamos falar sobre alguns temas específicos dentro da área de surdez. Acompanhe toda a nossa programação. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.